Antes mesmo de você iniciar a sua jornada do inglês aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta, às 2 horas da tarde, eu tenho um convite importantíssimo. A gente precisa falar do filtro afetivo, do seu aprendizado de maneira geral. Eu costumo fazer o seguinte com novos estudantes que vêm me procurar. Inclusive, se você quiser me procurar, basta mandar uma mensagem, tem aí site, WhatsApp, etc, 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 tá? O e-mail. Mas eu costumo fazer o seguinte: a primeira conversa que eu tenho com um novo aluno, uma nova aluna, é sobre o histórico da pessoa. A gente faz o mapa do aprendizado no inglês. É o histórico de aprendizado, objetivo e expectativas. Eu preciso entender quem é você, onde você está no seu aprendizado e para onde a gente vai. Então, partimos do caso de que você esteja realmente começando hoje, não tenha tido aí nenhuma experiência passada no aprendizado. Eu vou falar desse tal de filtro afetivo. O que é isso? É uma teoria proposta lá atrás, não vou entrar na pedagogia aqui, o objetivo é muito simples. Você quer aprender inglês, né, o inglês como segunda língua, precisa entender o que pode estar atrapalhando ou o que pode favorecer o seu aprendizado nessa que é uma língua global, uma língua muito falada, tá? Então eu organizei assim de forma muito simplificada, né, essa apresentaçãozinha para vocês entenderem o tal do affective filter, o tal do filtro afetivo, tá? Basicamente o seguinte, pensa em tudo que pode existir entre você e o aprender o inglês, né? Você pode pensar na rotina, no trabalho, nas crianças, nas contas a pagar, naquela oportunidade de emprego que você acabou perdendo por não falar um inglês fluentemente. E todas essas coisas que elas vão provavelmente ficando mais acentuadas ao longo dos anos, conforme a gente vai ficando mais adulto, a gente percebe o quanto que o inglês realmente é fundamental nas nossas vidas. Tá? E o filtro afetivo ele vai dizer mais ou menos o seguinte: quanto maior ele for, isso é, quanto mais obstáculos existirem no caminho do aprendizado, mais estresse e potencializadores de frustração ocorrerão. Tá? De maneira geral, essa mecânica muito simples, muito linear que eu estou trazendo aqui é só para ilustrar um efeito que pode acontecer no seu aprendizado. Então, digamos que você esteja começando agora, a gente vai pensar em 3 blocos principais. Né? Eu quero aprender inglês, inglês é importante para mim. Uma segunda língua, de maneira geral, poderia ser espanhol, francês, etc. Né? Mas eu estou usando aqui, evidentemente, o caso do inglês. Existe, em primeiro lugar, a motivação. Né? O que te leva, de fato, a aprender o idioma? Por que você colocaria à disposição o seu tempo e sua atenção para aprender um idioma se ele não for transformar efetivamente sua vida? Né? Então, acho que o primeiro passo é você entender essa sua motivação. O que está por trás? Né? É um ímpeto de mercado? Se eu não aprender inglês, eu vou perder mais oportunidades na minha vida? Ou é uma coisa mais de transformação de realidade, por exemplo? Eu tenho um plano de intercâmbio, eu tenho uma viagem já agendada e realmente eu aprendendo inglês eu vou conseguir transformar essa realidade imediata sem retorno. Existem também outros fatores que podem atrapalhar nessa motivação. Por exemplo, a maioria das pessoas que fizeram curso livre na adolescência, né, e eu passei um pouco disso, né, primeira, segunda infância e depois adolescência, acabam em algum momento sendo um pouco forçadas a estar ali naquele curso de inglês de segunda ou quarta, terça e quinta, né, aquela coisa meio sacalde para a escola de inglês, e isso também é um fator que vai interferir na motivação, de forma negativa, provavelmente, porque você não se sente compelido, você não se sente no desejo de ir para um lugar para aprender. Então, o primeiríssimo passo, antes da gente falar, inclusive, dos sons das vogais, antes da gente falar, inclusive, do alfabeto, de falar das primeiras palavrinhas do inglês que você aprender, a primeiríssima coisa é você entender onde você está no caminho do aprendizado. Em que momento, em que etapa você está no caminho do aprendizado. Né? Se localizar, se posicionar de forma estratégica. Né? Se você realmente está começando aí de uma maneira muito elementar, de uma maneira muito rudimentar, né? Talvez essas coisas não vão aflorar tanto assim, né? Como alguém que já possa ter tido experiências passadas, comprado esses cursos aí de R$ 79,90 nas mídias sociais e acabou, né, se frustrando. Né? Então, digamos que você não teve um primeiro contato com o inglês, só aquele inglês de escola, né, que todo mundo tem, mas que a gente sabe que ele não converte em fala, não converte em fluência na maioria das vezes. Tá? Tô falando aqui, sobretudo nos últimos, de 2010 para trás, o inglês bilíngue em escolas muito incipiente, tá? Muito difícil. Tá? Então, assim, se você é um adulto aí de uns 20, 30,
40 anos e ainda não aprendeu inglês, provavelmente a única referência que você tem mais próxima do inglês é aquele de escola. Tá? Então, esse filtro afetivo ele vai funcionar da seguinte forma. Pensa primeiro onde você está no aprendizado. Quem sou eu? Para que eu preciso de uma segunda língua? Como que vai funcionar? Né? E aí você vai perceber que existe um fator fundamental que é a motivação. Essa que é uma motivação provavelmente interna, uma motivação intrínseca. Tá? É aquilo que vai te mover, aquilo que vai fazer você ter uma disciplina, uma organização para realmente poder aprender aquela que é a língua mais falada do mundo hoje. Tá? Então, se isso já não é um motivador, né, eu não sei o que exatamente pode ser para você num caso particular. Esse é o primeiro bloco, tá? Não vou entrar em detalhes. O segundo é a autoconfiança. Né? Eu acho que aqui entra uma questão, quanto mais tempo vai passando, mais oportunidades que você perde. Essa é uma delas, inclusive, da gente aprender aqui de 3 a 6 meses, sair do elementar, sair do básico. Né? Quanto mais oportunidades você acaba perdendo aí na sua vida, talvez seja um efeito potencializador da frustração no sentido da autoconfiança. Né? Puxa, acho que eu não vou aprender, desisto, e de repente você nunca mais quer aprender a língua. Tá? Então eu chamo atenção também para esse ponto da autoconfiança, antes da gente entrar nos temas de inglês propriamente ditos, para você observar se não tem nada no caminho, né? Uma percepção que você tenha da sua fala, talvez uma questão de fonoaudiologia, que eu não sou patologista, eu não sei resolver, né? Eu só uso inglês na prática, na fala, né? Mas talvez você, aquela questão do TH, por exemplo, epenthetic vowel, né, a questão dos plosivos, né? Então é paper e não paper, por exemplo, né? Então essas questões tem que ver se elas vão tirar sua autoconfiança ou não. Eu não estou dizendo aqui que pronúncia vai tirar a autoconfiança, tá? Mas a proposta é que você pense aquilo que, como você se visualiza no exercício da fala, né? Por isso que muita gente só vai conseguir falar num hostel, né? De repente bebendo alguma coisa no fim de noite ali, e aí vai soltar, né? E aí, por fim, a tal da ansiedade. Aqui eu vou pausar, tá? É o seguinte, eu acho que nos últimos... desde a pandemia, tá? Nos últimos 6 anos, eu acho que esse tem sido um fator fundamental no aprendizado que eu tenho observado nos estudantes que estão comigo, tá? Nesse período aí, sobretudo da pandemia. Eu já dou aulas de inglês pelo menos há 13 anos, trabalho com inglês pelo menos há 13 anos. Eu vejo esse movimento muito acentuado de 2020 para frente, acho que mais de 2021, né? Mas de 2020 para frente, que a ansiedade é um fator, assim, excepcionalmente atrapalhador do aprendizado. Né? Esse negócio de inglês em 6 meses, inglês expresso, não respeitar o processo, eu acho que isso aí vai só te atrapalhar e vai implodir tudo por dentro. Você vai começar vários cursos, vai pagar vários cursos, vai comprar uma fórmula mágica, né? Eu não estou falando que os cursos são bons ou ruins, tem muito curso bom na internet, né? Às vezes até gratuito, às vezes até numa plataforma, num valor até acessível, mas você tem muita ansiedade, talvez você compre esse curso e não consiga cumprir ali a disciplina, a organização de estudos, né? Então, a ansiedade hoje, na minha visão, é um dos fatores detrimentais do aprendizado, um dos principais na aquisição também de segunda língua. Então, toma cuidado, né? Esse negócio aí, né? Nós, professores de inglês, a gente tem meio que uma divulgação nos canais, nas mídias sociais, mas não quer dizer que também você vai aprender ali através de coisas que acontecem na internet, né? É todo um processo, então não se preocupe, né, em pegar, assim, aquela ideia de fear of missing out, o FOMO, né? Não é porque você perdeu uma aula, uma live, não é porque você perdeu uma oportunidade de curso que o bonde já passou. É todo um processo, tá? E o mais importante é você retornar esse processo consistentemente, né? Mas acho que é mesmo a metáfora da academia, né? Que eu, inclusive, estou falhando com ela. Mas a ideia de que provavelmente se você faltar um dia da academia, nem tudo está perdido, né? Se você um dia aí encher a cara de bolo de chocolate, aquele bolo de chocolate da Matilda, nossa, aquilo é incrível, né, cara? Acho que o Danny DeVito também não resistiu. Não é porque você se afundou, se chafurdou num bolo de chocolate que não dá para retornar na academia ou nos exercícios no dia seguinte. E aqui com o inglês é a mesma coisa. E aí eu alerto para o seguinte, esse negócio de ansiedade, ele é tão maior quanto mais você chuta o inglês pro canto. Cara, é a coisa mais comum, né? Você acha que o inglês é relativamente menos importante na sua rotina do que as coisas que você faz, e ele acaba sendo o bode expiatório. O elo mais fraco da corrente, você explode ele, falta da aula, não vê um curso, não participa daquela live, não senta a bunda na cadeira para estudar, que eu acho que é uma coisa que as pessoas já estão esquecendo de fazer, né? A escrita, a leitura, né? A leitura, né? Quem consegue ler 30, 40 páginas hoje sem ser distraído, né? Sem ter
esse ímpeto da ansiedade, esse fantasma da ansiedade atrás falando para você abrir a tela na mídia social. Então, assim, na aquisição da segunda língua, você como um aprendiz, você uma pessoa que está aprendendo, toma muito cuidado com essa questão do filtro afetivo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para esse vídeo não ficar muito longo, eu nem sei quanto tempo ele já tá ficando, né? Acho que aí uns 10, 12 minutos. Perdão. E eu vou trazer algumas questões que eu já vi acontecerem, tá? Eu vejo acontecer com uma frequência bastante, tá correta a concordância. Uma frequência bastante alta, tá? Então, por exemplo, ó, eu separei ali algumas situações em que acontece o aumento do estresse, dos potencializadores de frustração do aprendizado. Por exemplo, a falta de compreensão do tema, né? Muita gente tem um problema aí com matemática, por exemplo. Isso que a falta de compreensão do tema é um potencializador. Talvez você não tenha uma base sólida lá no passado, que agora, quando você tem 40 anos, você vai tentar aprender, vai ser difícil, né? Essa sensação de difícil tem muito a ver com o tal dessa proposta de filtro afetivo aí, né? Uma mais particular, principalmente do período da pandemia, é o isolamento, né? Então, aprender línguas é um exercício de fala, é um exercício de aprender cultura, e o isolamento e o distanciamento, eles certamente vão atrapalhar o seu aprendizado, sobretudo se você não socializar, não usar a fala, né? Acho que hoje em dia muitas pessoas já estão usando os robôs, né, as IAs aí para poder interagir e falar, né? É uma ferramenta, usa, mas o aspecto humano nunca vai deixar de existir, ele é muito importante nesse aprendizado, né? A questão de você estar participando de um grupo, interagindo de uma forma orgânica, de uma forma espontânea, tá? Então o isolamento é um potencializador, então toma cuidado, você que está fazendo aulas de inglês somente por aplicativo, somente por aulas, tem um outro aspecto que é a socialização, né? E eu acho que a internet, às vezes, ela não vai dar totalmente, né? Muito embora você consiga ali mitigar esses efeitos, fazendo aulas online, participando de grupos de leitura, grupos de conversação. No fim das contas, estar com humanos e falar com humanos é o que é onde acontece, tá? Vamos lá para o terceiro, produção forçada de fala escrita. Acontece também, tá? Hoje em dia escrita muito menos, eu acho que não tem sido uma grande questão aí, mas é você meio que ser forçado a fazer alguma coisa durante o aprendizado que não te apetece, que não é muito gostoso, né? Por exemplo, a produção de fala num grupo de 40 pessoas, em que as pessoas ali podem estar de repente te julgando, que tem uma questão ali de hierarquia, que tem uma questão de organograma, talvez numa empresa, né? Você se sinta coagido a falar, ou tolhido, ou coibido a falar também, né? Talvez você não se sinta muito confortável com o fato de que as pessoas estão avaliando as suas habilidades na fala, né? Então, às vezes você tem uma competência muito grande, técnica em alguma coisa, mas não consegue transmitir isso no inglês, né? E aí você tem essa questão da autoconfiança minada, né? Então, a produção forçada de fala, principalmente em grupos grandes, eu já vi acontecer, né? Você está numa sala de aula, acho que muitos instrutores de curso já devem ter passado por isso. Você está numa sala que o comercial socou o aluno lá dentro, né? Não era para ter, era para ter 4, 6 alunos. Aí enfia 70 pessoas lá naquela porcaria da sala, não vai aprender, né, cara? Lógico que não vai aprender. Vai fechar a matrícula, vai estourar champanhe lá, mas não vai aprender, o aluno não vai aprender. E essa produção forçada de fala, ela acontece justamente nesses cenários, né? Em salas muito abarrotadas, salas, né, eu vou usar a palavra aqui, né, desniveladas, né, salas em que não existe muita compatibilidade de grupo também, né, e não tem só a ver com a questão do nível, né, nivelamento, não é essa questão, às vezes não tem compatibilidade de programa, né, às vezes tem pessoas que têm uma expressa urgência de aprender o inglês e elas têm um posicionamento, uma disciplina tal, aí você coloca com uma outra pessoa que não tá nessa pegada, vai dar ruim, não vai juntar Lé com Cré, não vai fazer Lecré, né, então aí tem essa questão da produção forçada de fala, né, pode acontecer nessas situações. Uma que eu passo online, né, que tem que tomar um certo cuidado, é a questão da correção sistemática de erros. Eu acho que aqui, quem já teve uma experiência com professor, eu inclusive já tive, né, pode ser frustrante, porque a fala e o exercício do aprender inglês é um dos poucos lugares, né, outros idiomas de maneira geral, mas é um dos poucos lugares em que correção, né, se bem feita, é muito bem-vinda. Pelo menos eu penso dessa forma. E, inclusive, não me importo de explicit correction, que é aquilo que você está no meio do exercício da fala, né? E eu, como alguém que está aprendendo uma terceira ou quarta língua, eu sou corrigido. Eu prefiro, mas é porque eu já passei por um processo. E eu entendo que não tem muito a ver com o meu emocional, né? Eu consigo separar, consigo dissociar bem. Mas eu imagino, se você estiver aprendendo aí seu primeiríssimo mês de jornada
e alguém fica corrigindo você, aquele meme do... Eu coloquei um bolo de Irish cream, Irish, né? Você é prontamente corrigido em toda a pronúncia, principalmente em relação à pronúncia, né? Mas você pode ser corrigido em relação aos cognatos, etc. Então tem que tomar um certo cuidado também nos grupos que você já esteve e variantes. Eu mesmo passei uma situação que eu achava que eu falava muito bem, na época eu falava mesmo, acho que ali com 11, 12 anos já falava legal, e aí eu mudei para uma escola cuja variação do idioma inglês e forma de aprendizado eram totalmente diferentes, né? Eu saí de uma escola curso livre, assim, bem faladão, né? Com muito drilling, com muita repetição de fala, eu já consegui falar relativamente bem, e aí eu fui para uma escola que era totalmente o gramatiquês e que se esperava uma pronúncia mais britânica, né? E tinha uma carrasca lá de uma coordenadora de curso, carcou em mim, não gostou. Então, assim, não tinha a ver com nível, tem a ver com outras questões, né? Correção sistemática de erros, né? E nesse caso, provavelmente nem erro, só uma questão de variação do idioma, tá? Questão do constrangimento, bom, né? Não preciso nem falar, se você vai aprender, né? Hoje em dia, o atendimento, as pessoas não falam nem bom dia. Você entra nos lugares e fala bom dia, a pessoa fica com aquela cara com asterisco, né? Num ambiente de aprendizado, isso é muito pior, é potencializador de frustração, né? Se você chegar num lugar para aprender e aí de repente tem uma situação constrangedora, né? E aí tem um papel nos grupos, né? Que você vai aprender, se você for aprender principalmente em grupos maiores ou presencial, tem um papel fundamental de coordenador de curso, papel fundamental da condução de aula para evitar esse problema aí. No online, pô, vai ter. Você vai estar aí no seu computadorzinho, no seu celular fazendo. Então essa questão aí é muito baixa, incipiente, muito difícil ela existir. E diferenças fundamentais no meio de aprendizado, tá? Então, de novo, aqui não é pedagogia, nem manjo direito dessas coisas com profundidade acadêmica para poder estar falando, né? Eu só estou trazendo uma experiência muito prática que funciona, né? Numa realidade de aquisição de segunda língua, principalmente para adultos, tá? Principalmente para pessoas que têm de 18 a 55 anos ali, que é o grosso da coisa que quer aprender inglês para transformação de mercado, né? Você pode aprender inglês antes ou depois dessa faixa etária, mas eu estou falando direcionado para a questão mais de mercado, né? Que você quer aprender, de repente, para ser uma transformação de realidade, etc. Tá? Então, é isso. O filtro afetivo é aquilo que provavelmente existe entre você e o aprendizado, que quanto maior for esse tal de filtro, maior é o estresse potencializador de frustração do aprendizado. Então, você quer reduzir o filtro, né? Você quer que o aprendizado seja uma coisa leve, de boa, né? Vou dar um exemplo extremo, né? Imagina uma pessoa que sai de um país cuja matriz de religião é uma e ela vai para outro país cuja matriz de religião é outra, totalmente outra, e vai aprender uma segunda língua lá. Você vai ter um impacto muito grande, né? Esses grupos internacionais que tem aí, Austrália, Nova Zelândia, né? Principalmente a Austrália, né? Austrália e Canadá. Vai fazer um intercâmbiozinho ali no primeiro, segundo ano de faculdade, ou final do colegial, para quem tem esse grande privilégio, né? E aí existem esses grupos muito diversos, culturais, isso acaba interferindo também, tá? Então, antes da gente começar a nossa primeiríssima aula de conteúdo, de fato, amanhã, né? Hoje foi a aula 000. Esse aqui é um vídeo mais de orientação pedagógica, não vou usar essa palavra, mas mais de uma orientação prática daquilo que realmente acaba funcionando no aprendizado, um direcionamento, um guia, tá? E aí amanhã, aula 0001. Não sei quanto tempo vai durar esse projeto, não sei se eu vou morrer antes do mundo acabar, ou se o mundo vai acabar antes e eu vou morrer junto por consequência, mas quem sabe a gente chega em mais de 1000 episódios, tá certo? Muito obrigado por sua atenção até aqui no Mr. Speak English.